a história, o caso do Felipe e da Luana mexeu muito comigo. Eu fiquei muito abalada com essa história. Porque eu tinha filha da mesma idade, porque eu já tinha tido aquela idade. E eu sei como é, sabe? Planejar uma aventura romântica. Eu fiquei muito mal com aquela história. Muito mal. Foi uma das poucas ocasiões... Eu escrevi sobre isso na minha coluna de futebol na Folha de São Paulo. E foi uma das poucas ocasiões em que o editor do caderno me ligou para falar da coluna. Porque antes eu escrevia, mandava o conteúdo e tudo bem. Ele me ligou e falou assim, você tem certeza? Você não está falando quase de futebol. Você vai falar desse assunto no caderno de esporte da Folha? Eu falei, vou, porque não dá para ignorar. A gente está ali de costas pro cotidiano, sabe? E no cotidiano estamos discutindo isso, e aqui no esporte eu vou discutir o gol, o pênalti, sabe? Ele tá com a camisa do Corinthians. Então é esse o gancho que eu vou usar para falar disso. E na coluna, além de dividir o meu horror, assim, eu falava contra a redução da maioridade penal, que era o que aparecia muito forte ali na reação das pessoas, né? E eu dizia, olha, a gente está falando, para começar, de adultos também. Uma degeneração de valores, uma coisa assim, tão incompreensível. E eu não acredito que você reduzir a idade, né, para imputabilidade vai resolver alguma coisa. Que você passar a enquadrar no Código Penal e mandar para a cadeia pessoas mais jovens e cada vez mais jovens vai resolver alguma coisa sim. E até porque a cadeia mesmo a gente pode discutir, né? Não são só as medidas socioeducativas, mas a cadeia, a pena de prisão. Prisão é o que, afinal? Prisão é castigo. Quanto pior, melhor o castigo. Prisão é ressocialização. Às vezes é a pior ressocialização do mundo, né? É o agravante. Prisão é uma proteção para a sociedade. Você tira o sujeito de circulação e pronto, está resolvido o problema. Mas então você vai tirar a gente de circulação, né? Depois que elas já fizeram alguma coisa muito ruim para alguém. E aí, esse é o meu ponto. E aí, depois de um tempo, eu conheci o pai da Liana. E eu ouvi dizer que ele defendia a redução da maioridade penal. Eu falei, é claro que eu entendo o ponto de vista dele, mas eu discordo. Para mim não é assim que a gente vai resolver. E aí eu fiz o que a gente sempre deve fazer, que é descobrir o que realmente a pessoa defende. Porque muitas vezes você discorda de alguém pelo que a pessoa não defende, né? Então eu fui lá e fui conhecer as propostas do Ari. E aí o que ele tem total noção, sem se deixar levar pelo rancor, pela dor dele mesmo, é que a gente precisa evitar a violência. Que a gente precisa criar pessoas que respeitem a vida, que acreditem em limites, né, para as suas vontades, para os seus desejos, para os seus impulsos, né? Isso é fundamental, ele nunca perdeu isso de vista. Aliás, isso é uma atuação dele da vida toda, ele sempre foi militante disso, né? Educação, formação de valores, né, de respeito e tal. E ele acredita que do ponto de vista da punição e da proteção ao conjunto da sociedade, você pode rever as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, para determinadas práticas violentas, criminosas, né, segundo outro enquadramento, e que você pode até pensar em casos especiais que fogem à regra. E esse é sempre um desafio do legislador, porque na lei você procura ser universal, você procura prever uma regra que atenda a todo mundo. Só que o mundo não é assim, o mundo não é todo igual. E aí tem sempre, né, o desafio de num artigo, num parágrafo, numa lei complementar, num decreto regulamentador, o que quer que seja, você prevê especificidades. E a gente faz isso. Em muitos casos na legislação tem a regra geral e tem o exceto. E tem o específico.
né? Então você prevê agravantes, atenuantes, exceções à regra geral, né? E é isso que ele propõe também, é essa discussão de será que todo mundo pode ser enquadrado na mesma regra, o que quer que tenha feito, qualquer que seja a sua condição psicológica, né, psicossocial. E aí eu acho que vale muito a pena a gente discutir isso assim seriamente, sem preconceitos, sem paixões, discutir, porque se a gente não puder discutir em sociedade também, o que é que nos resta? Então, depois eu conheci o Eri pessoalmente e passei a ter, aí já não é nem mais só o respeito que eu já tinha, mas assim, um verdadeiro afeto por ver como uma pessoa pode se doar de coração, assim, muito sinceramente para uma causa. E é por isso que eu tô aqui hoje.